Então, agora retomando as explicações sobre tipologia de trens de carga e passageiros, vamos explicar como são formadas os termos da operação ferroviária, né? Um dos termos que ilustraremos trata sobre equipagem de trens. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é que os profissionais dos trens eles são definidos, né, de forma qualificada, obviamente, pelas suas atividades. Um grupo de profissional de trem, né, que comanda a operação de um trem, de uma composição, que denomina-se equipagem. Okay? Então, para que haja a circulação de trens, a movimentação de partes adequadamente, mediante os recursos disponíveis nas manobras em transporte ferroviário, obviamente vamos precisar de quê? De profissionais qualificados e bem treinados, né, para assumir esses recursos com responsabilidade, né? Então, as locomotivas e os vagões, já sabemos que precisam de ser acoplados e também apropriados à classificação, né, da natureza da carga em qualquer composição, em qualquer demanda de carga, a gente tem que trabalhar, né, a especialização do recurso ferroviário de forma adequada. Quem faz a seleção, né, dessa adequação é a equipagem do trem. A equipagem do trem nada mais é do que os profissionais dos trens de carga. Okay? Como é feita aí a separação dessa equipagem? Né? Alguns autores definem, né, exemplo do Alvarenga Rosa, né, ele descreve os profissionais dos trens de carga em dois grupos. Né? Um é os maquinistas e o outro os auxiliares do maquinista. Então, nos trens de carga, a equipagem ela é formada por esses dois profissionais. E em algumas circunstâncias, até pode ser facultar a presença de um auxiliar de um maquinista. Isso é importante se diga. Porém, não podemos entender que quando a equipagem é formada somente pelo maquinista, existe uma outra denominação, né, definida como monocondução. Então, nessa circunstância, o maquinista passa a ser responsável por todas as atividades da composição, né? Desde verificação de freios, desde verificação da documentação da carga, desde a análise das condições de freios manuais, enfim, toda sorte de observações como o peso da carga que venha colocar em risco a circulação do trem durante o trajeto. Então, é o maquinista o principal responsável, né, de uma composição, porque é ele que vai conduzir a locomotiva desde do direcionamento, né, de decisões de aplicação, uma aceleração ou um freio, né, a fim de deixar a melhor operação ferroviária, considerando não só a economia do tempo de combustível, mas sobremaneira operacional, evitando o desgaste da locomotiva e do material rodante, né? Ou seja, dos vagões rebocados e do material de tração. E, sobremaneira, também a via permanente, né, onde ele está conduzindo o direcionamento do trem. Né? Então, existem aí também outras funções essenciais que o maquinista tem. A gente sabe que hoje o trem ele é praticamente todo comandado, né, à distância. Exemplo de um avião, né? Ele tem lá, o avião tem a sua torre de comando,
e digamos que para o maquinista o CCO é essa torre de comando, né? Porém, além de ter como função essencial traduzir a comunicação diária que ele recebe do CCO para uma determinada composição, essa função ela está muito relacionada à forma de se aferir a documentação do trem, a tipologia da carga, né? Que pode gerar riscos, né? Em algumas circunstâncias, bem como ele tem que saber, em hipótese, né, de contingências, realizar alguns pequenos reparos, seja na locomotiva, seja no vagão, e quando não, inclusive treinar esses auxiliares de maquinistas para uma condição de trem, né? Então, há bibliografia, há literatura específica para aprofundamento desses detalhes, né? Então, diga-se de passagem, né, que os profissionais de trens, né, definidos como equipagem, eles possuem funções importantes, né? E o auxiliar do maquinista, ele basicamente ele vai apoiar o maquinista, né, a controlar a locomotiva. Agora, perdão, o auxiliar do maquinista ele tem que exercer sua função a tal ponto que deixe o maquinista apenas concentrado em controlar a locomotiva. Então, todas as atividades e serviços conexos, né, dentro, né, da locomotiva, o auxiliar vai fazer a fim de que o maquinista possa tomar suas decisões de condução da composição, prestando atenção na comunicação recebida do CCO e, portanto, é ele que vai evitar o desvio de atenção do maquinista com atividades pequenas durante a condução do trem, né? Então, de certa forma, o maquinista, o auxiliar de maquinista que vai conferir também paralelamente as documentações da composição em relação a pesos, a informações de detalhes que possam pôr em risco o transporte ferroviário, né? E passa a ser do maquinista as decisões exclusivamente pertinentes à condução da composição, ok? E de comunicação com o CCO. Então, uma vez definido o entendimento do termo equipagem, né, nós vamos conhecer um outro termo. Né? O outro termo chama-se termo destacamento. O que é esse termo? Né? É usado para indicar o local físico, a sede em que alguns dos maquinistas estão lotados, né? Então, geralmente esses destacamentos, né, são localizados em uma estação ferroviária, né, ou próximos dessa estação, né? Considerando que esses locais de destacamento eles são distribuídos ao longo da ferrovia. Considerando a distância, eles podem gerar, sim, né, uma redução, por exemplo, do pagamento de hora extra aos maquinistas, né, se eles forem estrategicamente posicionados de forma equidistante, bem próximos ao local da entrega do término da atividade do maquinista. Ok? Ou início da atividade do maquinista. Então, basicamente, passando por alguns termos de equipagem, destacamento de equipagem, né, a gente já sabe, no linguajar ferroviário, a importância dos efeitos administrativos dessa compreensão. Ok? Então, isso faz parte do quê? Da comunicação pertinente ao ordenamento de informações de comando. Agora, existem informações de comando eletrônicas, né? E sinalização eletromagnética, enfim. Quem é que determina essas comunicações tecnologicamente na ferrovia? Né? Ora, são os profissionais da ferrovia que estão instalados no CCO, no Centro de Controle Operacional.
Então, no Centro de Controle de Operação da Ferrovia, né, o que acontece lá? Primeiro, né, as ferrovias modernas elas sempre vão buscar adotar um hub de informações de forma concentrada em um único ponto da ferrovia, ok? Para evitar o que? Ruído nas informações durante o controle das operações das ferrovias. Esse hub, que quer dizer Centro de Informações Estratégicas, é onde? É no CCO. Então, o CCO ele tem que possuir o quê? Um escritório equipado com uma mesa operacional de operadores, onde há equipamentos diversos de comunicação, inclusive de última geração tecnológica, né? Por exemplo, para comunicação via satélite. Né? E a partir, né, do meio, canal de informação, é possível orientar informações em tempo real durante a circulação dos trens. Né? E também informações de contingências, né? Detalhando se há funcionamento adequado ou inadequado de sinalização por trecho, se há bloqueio de ocupação de via permanente em algum pátio de cruzamento, né? Enfim, né? Toda diversidade de informações é feita a partir do controle operacional do CCO. O controle da operação da ferrovia, né, é importante? Sim, ele é muito importante, né? Porque é por meio do CCO que as operações ferroviárias são fluídas de forma mais segura. O CCO ajuda a orientar e a dirigir informações e avisos à equipagem, que agora nós sabemos que é o maquinista, né? O auxiliar de maquinista. Né? Então, muitas vezes é durante o transporte que se pode passar avisos de maior atenção, em termos seja de uma capacidade estática ou dinâmica, né? de sobreposição de trens em pátios de cruzamentos, né? Ou algum acidente numa passagem de nível, né? Por um veículo estacionado ou quebrado sobre uma passagem de nível. Então, essas são condições restritivas circunstanciais, que só vai saber durante o evento, né, de ocorrência. Então, o CCO ele tem uma função enorme, né, porque ele vai coletar essas informações de diversas estações ferroviárias ou até regiões, né, e vai traduzir isso em dados operacionais, seja por bloqueio de sinalização de trecho, seja por informações de GPS, ou seja, por comunicação de rádio, a partir das condições operacionais de licenciamento de trens por circunstância de trecho ferroviário. Né? Então, todas essas atividades, elas são de controle do operacional, do CCO. Né? Perdão. Então, esse centro de controle operacional, o CCO, é onde há a maior, digamos assim, parte operacional de uma ferrovia. A função principal do CCO é, portanto, concentrar todas as informações da via permanente, do material rodante circulando, seja parado em pátio ou em oficina, seja na manutenção programada da via, seja na escala de equipagem, né, considerando os dados mais relevantes da ferrovia, de forma concentrada. Então, tem como objetivo o CCO o quê? O que o CCO tem como objetivo? Né? O gerenciamento operacional da malha ferroviária. Né? O CCO ele vai utilizar os dados de comunicação e sinalização para a melhor exploração dos recursos da ferrovia, né? E de forma a atender os fluxos de transportes contratados, seja com melhor preservação da via permanente e do material rodante. De que forma? Mantendo a segurança de todas as equipes formadas por profissionais da ferrovia, sobretudo, né, garantindo, sob maneira de gerenciamento, a melhor adequação de recursos ferroviários, né, impedindo danos, inclusive, ao meio ambiente.
ok? Então, o CCO ele responde pela operacionalização das funções essenciais de uma ferrovia. Né? Por quê? Né? Ele controla o fluxo de transporte, né? Considerando o alinhamento de diretrizes operacionais a partir do PPC, né? Que é o que? O Planejamento de Programação e Controle. Planejamento de Programação e Controle. Né? E isso é que gera a maior e melhor segurança ferroviária. Ok? Então, a equipe do PPC é que vai planejar e programar. Né? Existe uma equipe instalada no CCO que vai programar, planejar e controlar o trem. Né? Então, existe lá, pelo PPC, a preocupação em elaborar um programa de transporte para a ferrovia e, para isso, o PPC vai precisar de informações com antecedência mínima de 30 dias. Essa informação geralmente vem da área comercial das ferrovias, que, em contato com os clientes, questionam a qualidade e a quantidade de demanda mensal e envia ao CCO, que vai passar para a equipe de PPC planejar o trem. Obviamente que, em função de atraso de navios, de atraso de produção, muitas vezes esses números de demanda se modificam. Então, há um ajuste de quantidade de reserva de recursos ferroviários feito também durante a semana. É o que a gente chama de demanda semanal de cargas. Né? Isso ocorre em função do cenário de volatilidade econômica. Né? E isso a gente sabe que precisa de ajustes diariamente. Então, existe também 3 formas, né? O planejamento mensal, o planejamento semanal e o ajuste fino, né, em D-1, que é o planejamento diário. Então, o programa de carga e transporte ele vai depender do CCO para quê? Para que haja um alinhamento dos recursos ferroviários, né, em relação à demanda do cliente. E isso é feito pelo PPC, que é um planejamento de programação e controle disponível dentro do escritório do CCO, né, do Centro de Controle Operacional. Esse programa de transporte ele ajuda no atendimento ferroviário e distribuição de recursos a partir do que? Da comunicação de informações do cliente. Isso é importante destacar. Por quê? Porque se o cliente passa uma informação equivocada, essa comunicação da área comercial da ferrovia vai para a área operacional, do CCO, e o planejamento também vai sair equivocado. Né? Então, para que não haja equívoco, né, o cliente tem que passar informações de forecasting de carga ou previsão de demanda de carga mais próximo da realidade possível. É o que nós chamamos em ferrovia de aderência da carga. Né? A aderência da carga ao que fora planejado. Ok? Então, vamos lá. Quais seriam então informações ou dados essenciais do cliente para um melhor planejamento por ferrovia, por fluxo? Vamos lá. O cliente, o nome do cliente, né, os dados do usuário da ferrovia, né, à medida que essa informação ela seja passada por um representante comercial, né, que lida com o contrato do cliente. Né? Exemplo, né? Um representante comercial pode ser, inclusive, da parte do cliente, um operador de transporte multimodal que vá contratar a ferrovia para completar uma etapa da logística ferroviária para a distribuição da carga. Ok? Então, os dados do usuário da ferrovia, né, o responsável pelo pagamento do frete, pode ser inclusive não o dono da mercadoria, mas um terceiro, né, um intermediário, um operador logístico ou um operador de transporte multimodal. Segunda informação, mercadoria. Né? O tipo e quantidade da carga, ela vai ao encontro da tipologia da mercadoria. Né? Se é
um granel líquido vai ser o quê? Uma quantidade definida em litros, por exemplo. Né? Se a gente está falando de uma carga, um commodity agrícola, a gente pode estar falando de uma aferição de peso desse commodity, dessa carga granel. Né? Mas se a gente estiver falando de uma carga geral, né, ou um termo específico de unidade de carga, a gente pode estar relacionando o peso, né, a uma unidade específica. Por exemplo, um container de 20 pés, o chamado container 20 foot equivalent unit, um container de 20 pés, né, ou um container de 40 pés, um container 40 foot equivalent unit, né? Então, que ele é mensurado em FU e o container de 20 pés em TU. Então, isso é uma unidade de carga específica. Ela tem uma relação com o quê? Com o peso, né, da carga, né, que está dentro do container mais a taxa do container. Então, esse peso bruto vai fazer com que se possa dimensionar, em termos de quantidade e peso, um vagão mais apropriado. Né? Assim como uma carga em unidade definida como pallet pode precisar de outro tipo de vagão, né? Que não um vagão plataforma para o transporte de container, mas um vagão hopper, um vagão fechado, né? Para transporte de pallets, né? Perdão. Então, essa carga palletizada, ela muitas vezes ela pode ser transportada também por ferrovia em vagões fechados. Né? E outros tipos de carga, né? Exemplo, transporte de toras de madeira, né? Que é mensurado em metro cúbico, né? Ocupação total ou fração de um vagão. Né? Então, o detalhe da mercadoria é que vai dar uma relação, né, de aproveitamento do recurso do material rodante, né, para a distribuição da quantidade específica do recurso ferroviário, seja em material de tração ou material revocável. Ok? Terceiro, o cliente tem que informar quando a carga dele estará liberada para o carregamento, né, seja para liberação ou até recepção dessa carga já adequada e autorizada por autoridades competentes. Imagina uma carga em trânsito aduaneiro, ela precisa ser liberada por um fiscal da alfândega do porto. Então, às vezes, o trâmite de liberação, né, em um processo de nacionalização pode durar até 15 dias. Então, eu tenho que saber exatamente o ponto que a carga estará livre para o carregamento para que a ferrovia consiga posicionar em tempo hábil os recursos ferroviários, né, seja na entrada ou na saída dos terminais. Então, a previsão do transporte nada mais é do que a data do carregamento, que é extremamente importante para o quê? O desenvolvimento da grade ferroviária que nós vamos ver a seguir. 4. O local onde vai ser formado o trem. Né? Então, um programa de carga e transporte ele depende de, óbvio, de saber de onde vai ser formado o trem. O local. O local pode ser um pátio, né, do cliente, pode ser um terminal portuário, pode ser uma estação de transbordo, né, responsável pelo carregamento ou descarga dos vagões, né, ou um próprio consignatário, um terminal que tem um ramal ferroviário próprio, né, que esteja lá fazendo um processo, por exemplo, de exportação. Exemplo de um CLIA, que é um Centro Logístico Industrial Aduaneiro, né, ou um porto seco. Né? Então, vamos lá. O programa de carga e transporte também vai depender do cliente e do operador da ferrovia, considerando o quê? O quinto elemento, os dados da carga. Os dados da carga, ele refere-se basicamente não apenas à carga em si, mas à natureza de movimentação da carga que se espera transportar por ferrovia. E isso independe da forma unificada, se é um container, se é um pellet. Na verdade, a classificação da carga, ela define a movimentação. Então, por exemplo, uma carga perigosa, né, ela vai ter lá uma ficha técnica que vai definir, né, a sua forma de manuseio. Né? Uma carga perigosa, uma carga química, uma carga
IMO, ela tem todo um rito, né, de procedimento de ficha de segurança, ficha técnica de manuseio, né, e essa ficha vai determinar, por exemplo, a ficha técnica, os EPIs básicos que a equipagem deve ter durante o transporte ferroviário, né? Então, esses cuidados vão ao encontro do tipo de natureza de movimentação da carga, né? Uma carga geral de alto valor agregado, por exemplo, sobre um regime aduaneiro especial, ela não pode ser transportada junto com uma carga, por exemplo, perigosa, com uma carga química, né? Dado o risco financeiro de uma operação, né? Então, essa natureza da movimentação da carga vai ser importante para que o CCO saiba selecionar qual o vagão que dá maior segurança à carga, né? E qual a composição ou trem é possível planejar para que não gere risco, tanto para a circulação dos outros trens, né, da grade, como também para o cliente, né, com sua carga. Então, essa natureza de movimentação da carga vai definir o sexto item, que são os procedimentos de manuseio da carga na ferrovia. Geralmente, a concessionária ela possui, né, um programa para a empresa usuária. Esse programa chama-se o PEF, Programa de Embarque Ferroviário. O concessionário ferroviário passa ao usuário e esse usuário, de acordo com a natureza de sua carga, vai conseguir entender a exploração do melhor tipo de vagão. E a tipologia do vagão, ela tem procedimentos distintos de acordo com a carga, né? Uma tipologia de vagão Hopper, o vagão fechado, ela não é adequada para o carregamento de vagão prancha. Um procedimento de carregamento de vagão fechado não é o mesmo procedimento de um vagão prancha, que é utilizado, por exemplo, o vagão plataforma para o transporte de contêineres. Então existe um PEF, um Programa de Embarque Ferroviário, adequado aos vagões plataformas de contêineres, exclusivamente para o carregamento de contêineres. Então, esse item também é muito importante no programa de carga e transporte, né, para o cliente. E o sétimo item, a grade horária de atendimento. Essa grade horária de atendimento, ela funciona com o desenho de trens em circulação de forma adequada ao licenciamento ordenado de trens por fluxo de circulação de carga no trecho de jurisdição. Então, se nós pegarmos como exemplo um ramal ferroviário, ou um pátio ferroviário, um pátio de cruzamento ferroviário dentro de uma instalação portuária do porto organizado, a gente tem que entender que a grade horária ela tem que ser respeitada. Por quê? Porque o licenciamento do trem, que vai circular após a saída do ramal portuário, ele tem que entrar numa grade horária de circulação onde o planejamento da sincromodalidade entre estações já foi previamente autorizado por autoridade competente, né? Então, as informações da concessionária, da ferroviária, já foram passadas em termos de fluxo de carga, considerando um planejamento dirigido à Agência Nacional do Transporte Terrestre. Então, a qualidade do serviço de transporte ferroviário, que é muitas vezes requisitada, ela já foi designada pelo cliente em termos de lead time. O que é o lead time? Lead time é o tempo de cada etapa do processo logístico, da descarga de um navio até o carregamento do vagão, bem como a soma do transit time até o destino da carga. Lead time ela vai somar a soma na logística de todos os tempos que envolve a logística da coleta do ponto de origem ao ponto de destino. Logo, cada cliente tem a sua necessidade específica por processo de carga, né?
E essas necessidades são centralizadas onde? Mais uma vez, no CCO. Né? E no CCO, a equipe de planejamento e programação e controle do trem, o PPC, vai, em nome da concessionária ferroviária, atender aquela necessidade. Né? Agora, muitas vezes, essa necessidade depende de que seja execuível a formação do trem dentro do horário planejado. Por isso, a importância de se conhecer a grade horária de atendimento por terminal de formação de trens ou na origem, por pátio ferroviário ou no destino. Ok? Então, o programa de carga e transporte ele depende essencialmente do quê? Das informações do cliente, respondendo a esses 7 itens, né, esses 7 passos, para que o operador da ferrovia traga uma operação mais eficaz que alinhe-se à qualidade da logística sustentável desejada pelo cliente. Ok? Então, o programa de trens, ele pode ser, professor, alterado, não pode? Como ele é alterado? Bom, um programa de trens ele pode ser alterado à medida que os trens programados, licenciados, saiam do programa, né, por alguma razão. Por exemplo, ausência da produção, ausência de carga por falha numa produção. Né? Assim como, né, você também pode ter um excedente de produção. E isso vai fazer o quê? Vai gerar a possibilidade de um aumento de acréscimo de trens, os chamados trens extras. E após a elaboração dos trens programados. Então, isso também é possível. Se é possível retirar do programa trens programados, é possível adicionar trens extras. Então, essa informação, ela nos ajuda a entender o que nós já explicamos lá atrás, né? É na elaboração do programa de trens que conseguimos atender contingências, né? Obviamente, serão avaliados as formas de programação de trens em circulação, né? E isso muitas vezes é feito de forma, digamos assim, codificada. Né? Isso a gente vai ver mais para frente, de uma forma mais aprofundada. Então, se a gente perceber que os trens são enumerados, né, e a gente sabe dizer por grade horária onde podemos incluir, né, trens extras, considerando os transit times de cada trecho, de cada rota, né? E aí eu sei como é que eu posso destacar os trens que circularão na ferrovia durante o período de execução da operação ferroviária, ok? Então, o programa de trens ele vai ao encontro, né, dessas informações. Que informações são essas por parte do operador ferroviário? Que são importantes na leitura do programa de trens. Primeiro, a identificação do trem, ela traz no seu prefixo de forma codificada o segundo item, a origem do trem, ok? Isso por trigramas, muitas vezes, né? De letras, se define a origem do trem e o seu destino, né? E o seu sentido de circulação. Segundo item é a origem do trem, ou seja, o local de saída desse trem, considerando o terceiro item, com data e hora prevista da formação e de partida. Ok? Aí, para programar um trem, tem que saber qual a localidade de destino. Né? O quinto elemento, né, diz respeito à chegada desse trem, o horário de chegada desse trem no destino. Né? Por exemplo, caso de um trem expresso de contêiner, sistema multimodal, é necessário precisar o horário de chegada para o cliente. Por quê? Porque esse cliente pode querer, assim que o trem chegar, já disponibilizar os caminhões lá no local de transbordo e retirar os contêineres em tempo hábil, ou seja, em período ordinário, para a desova desses contêineres dentro da indústria. Então, essa informação de horário
né, de posicionamentos de caminhões depende da certeza de horário de chegada dos trens na estação de transbordo ou no destino. Então, o programa de trens ele precisa, para ser bem planejado, dessas informações aqui destacadas. Portanto, a programação de recursos ferroviários é extremamente importante, porque ela ajuda na distribuição desses recursos ferroviários. Né? A distribuição é planejada, sim, por profissionais de equipes específicas, que já trabalham no CCO. Esses profissionais é que são responsáveis na distribuição dos vagões, das locomotivas, por demanda de carga. Eles são responsáveis também pela equipagem de cada trem e pelo local de destacamento, ou seja, o local onde ocorrem as trocas de equipes. Né? Nós vimos aí anteriormente. Então, se a gente considerar que a ferrovia opera 24 horas nos 365 dias do ano, praticamente é necessário contar com equipes atuando no CCO em regime laboral de escalas de horários. Né? Então, há trocas de equipes de profissionais para controlar todo o tráfego ferroviário. E essas trocas são feitas conforme a janela, a jornada, determinada por dissídio coletivo, ou seja, existe uma regra do jogo, né, de tempo de horas laboral por escalas de horários, e essas trocas ocorrem de forma constante no CCO. Né? Então eu tenho uma equipe que vai controlar os vagões, no CCO você tem uma outra equipe que controla só as locomotivas, você tem uma outra equipe que vai controlar a formação de equipagem e uma outra equipe que vai controlar a circulação em tráfego, né, desses recursos. Então, vejam bem, entendendo bem, né, essas informações de orientações sobre o Centro de Controle Operacional, agora a gente pode partir para a forma que são planejados os trens, em termos de circulação. Noções básicas de linha para circulação, reconhecer a diferença de um pátio de cruzamento de uma linha principal singela ou dupla, né? Bem como são planejados as grades dos trens. Vamos lá. Então, grade de trens por terminal portuário. Primeiro, grade de trens é um conceito administrativo importante na organização dos horários de entrada e saída dos terminais e parte das ferrovias. Para quê? Para que haja uma melhor sincromodalidade de ativos, de trens entre concessionárias ferroviárias distintas, sobretudo no gerenciamento da capacidade da ferrovia. Então, planejar uma grade adequadamente é extremamente importante, porque é na grade que vai existir o quê? O detalhamento de cada trem, que hora que entra, que hora que sai, como ele vai circular, se no dia ou no dia seguinte, né, o chamado D+1, né, como é que esse trem circula desde a origem até o destino, qual a velocidade média que ele tem que estar respeitando em cada trecho, né? Se o trem é prioritário ou não, entre outras informações. Né? Então, um gestor portuário ele tem que conhecer com detalhe a importância de se cumprir uma grade de trens que traz todas as necessidades em termos de lead time, em termos de trans time para a operadora, mais importantes desenhadas, né, a exemplo de um gráfico que determina os horários de partida e chegada dentro de um limite razoável de atendimento, seja para o que possa ser planejado à frente, né, em D+1 no dia seguinte, em termos de distribuição de vagões, em termos de quantidade de distribuição de locomotivas ou equipagem. Então é muito importante o tempo, né, para a questão de análise de gráfico de trens. Sendo assim, a gestão, né, do controle de distribuição de ativos é feita com base também no gráfico de trens, né, licenciados. Né? E isso envolve inclusive a manutenção da via permanente.
né? Se eu sei o tempo de circulação de um trem, às vezes eu posso fazer um pequeno reparo naquela janela de ociosidade de uma determinada rota e de uma determinada parte da malha ferroviária. Então, o que é um gráfico de trens, professor? Como é que eu posso compreender? Então, vamos lá. É onde você consegue ilustrar a circulação dos trens, né, do ponto de vista visual. Então, vejamos que você tem um trem que ele sai ele vai passar por 3 estações. Então, você tem 2 eixos ortogonais, né, com funções ilustrativas, né? A que está no sentido horizontal determina o tempo de circulação do trem, e a que está no sentido vertical, os locais, ou seja, as estações, os passos de cruzamento que esse trem vai passar, né? A hipótese aqui destacada, nós temos aqui 3 estações ferroviárias e 3 partes de cruzamento, né? Então, esse gráfico no eixo vertical ele representa, como eu disse, as estações e partes de cruzamento, e no eixo horizontal a escala do tempo que esses trens se encontram, né? Então nós vemos aqui um indicador desenhado, né? E qual que é o propósito do gráfico? Demonstrar os movimentos do trem de forma cartesiana, né, em um gráfico, a fim de que? De inferir uma localização de movimentação dos trens em relação ao que for planejado em termos de tempo, transit time, haja vista que os horários descritos eles são pré-fixados e planejados em tempo de circulação entre uma determinada rota. Vamos ver isso na prática, como é que funciona. Então vejamos lá. Para fazer um gráfico eu tenho uma fórmula, então imaginem que nessa condição aqui eu parto da estação 3 e vou para o pátio de cruzamento 3, né? Então, há uma fórmula para calcular isso que determina o seguinte, né? O tempo da estação 3 menos o tempo do ponto de cruzamento 3, né? E aqui nós estamos falando de quilometragem, né? A distância aqui, ela vai ser um indicador, né? E aí eu vou dividir essa distância pelo tempo de chegada e saída, ok? Então, pegando um exemplo aqui, né? Quando nós estamos usando essa fórmula, eu estou pensando o quê? A velocidade do trem, né? E o resultado nada vai ser mais do que um valor de km por hora. Então vamos pegar esse exemplo aqui, né? O A1 representa a estação 3, 60 km menos 45 km, dividido pelo que? Tempo de chegada e saída. Então, meu tempo de saída é o instante zero, né? E o tempo de chegada 4. Né? Óbvio que quando eu tiro, né, 60 de 45, eu tenho lá a soma de 15, que dividido por 4 vai me dar o resultado de 3,75, ok? Por hora. Então, essa é a velocidade que eu tenho nessa hipótese de um trem para essa distância da estação 3 ao pátio de cruzamento 3. Então, essa é a análise 1, como nós estamos vendo aqui no gráfico. A análise 2, né, eu vou estar me referindo à estação PC3, né, até a chegada da segunda estação. Então, a leitura aqui é dividir a distância de 45 menos 35, eu vou subtrair, ok? Eu tenho lá 10 km de distância, o instante de chegada 4, né? De saída, perdão. Então, o tempo de chegada 13. Então, 13 menos 4 dividido por 10, eu chego a 1,11 km por hora. Então, também tenho o quê? A distância da segunda análise. E na terceira análise, pelo gráfico, eu tenho os dados aqui da segunda estação, 35, né, até o ponto da primeira estação, 0, né, o status 0. Né? Então, dentro dessa leitura, eu tenho a diferença de 20, né, entre as duas,
Q menos 13, né, que é, obviamente, aí o status anterior, eu chego a 5 km por hora. Então, com esses dados, eu tenho uma ideia, né, de velocidade média dos trens entre os trechos analisados em gráfico, né? Então, consequentemente, eu sei exatamente os horários que esse trem, dentro da velocidade média, tem que chegar em cada estação. Se ele chegar com antecedência, ele passou da velocidade média permitida, ou se ele chegar menos, digamos assim, com menos tempo, obviamente ele acelerou mais, né? Digamos assim. Então, quanto menor o tempo, maior velocidade, né? Então, é importante que a gente tenha o gerenciamento, né? Melhor dizendo, dos gráficos dos trens para ter uma leitura mais precisa em termos teóricos do que se pode pensar em termos de hipótese de trens em gráfico, ok? E aí nós entramos na sinalização de bloqueio na circulação. Como é que você pode exemplificar isso para nós, professor? Como é feita uma sinalização de bloqueio na circulação da via permanente? Vamos lá. Primeiro, uma seção de bloqueio é um espaço físico da via que somente um trem pode ocupar em determinado momento, certo? Sabendo isso, na circulação em casos normais, temos que entender que dois trens não compartilham a mesma seção de bloqueio. Então, o que nós temos que ressaltar? Vamos lá. Que mesmo trens e o mesmo sentido, ele não pode usar a mesma seção de bloqueio. Isso é básico. Então, há dois tipos de seção de bloqueio que a gente tem que estar observando no trajeto que nós estamos operacionalizando a ferrovia, ok? Então, vamos lá. A primeira forma de bloqueio encontra-se no sistema de sinalização por eletrificação da via, que é o espaço compreendido entre dois pares de talas isolantes. Esse desenho ele ilustra mais ou menos o que é uma seção de bloqueio e as talas isolantes, em vermelho aqui, ok? Então, nessa seção, quando o trem passa por cima dessas talas, automaticamente há uma sinalização fazendo contato com a eletrificação da via, né? E isso faz com que o trem, por sinalização, interprete que há um trem parado em uma seção de bloqueio. Essa seção de bloqueio ela também pode ser determinada por sistemas mais inovadores, como o sistema georreferenciado, o GPS, né? O sistema de posicionamento georreferenciado, o GPS, ele pode determinar, né, onde está o bloqueio de um trem, né? Que isso geralmente ocorre mais em linhas singelas, né, o uso do GPS. Então, o sistema de bloqueio, ele nada mais é do que um espaço entre dois partes de cruzamento, né? E esse aqui é um exemplo por bloqueio, por sinalização, por eletrificação dos trilhos a partir de instalações de talas isolantes nos trilhos, né? Isso, obviamente, é gestão da concessionária ferroviária. Então, a sinalização do bloqueio na circulação da via permanente, ela vai ao encontro do sistema de sinalização encontrado, seja por eletrificação da via ou por GPS, ok? Por que é importante? Digamos que o sistema de bloqueio ele tem tenha como regra, quando há um trem quebrado numa linha singela, notificar o trem, né, que virá de forma subsequente, que esse trem está parado na via. Então, efetivamente, esse trem que está circulando, ele vai receber um sistema de sinalização e vai bloquear automaticamente duas seções subsequentes atrás do movimento do trem quebrado, ok? Visando que o trem subsequente ele tenha tempo de realizar o quê? A frenagem em caso de algum acidente. Ok? Vejamos aqui, perdão. Nós temos aqui um trem, está bloqueado, está numa seção de bloqueio ocupada, seja por razão de quebra ou seja por determinação do CCO.
automaticamente 2 sessões de antecedência estão bloqueadas por segurança para que o trem subsequente, que está numa via liberada, consiga, por meio da sinalização, interpretar que há um bloqueio na via. Né? Essa forma de análise é chamada de sinalização de ocupação das seções de bloqueio por questões de segurança. Né? Então, essa é uma hipótese. Né? São várias as hipóteses. Nesse curso nós não temos tempo para colocar, eu estou colocando algumas que eu acredito ser de mais fácil compreensão para vocês. Então, e com respeito à dimensão de um pátio de cruzamento, né? O que é um pátio de cruzamento e por que eles são importantes, né, dentro desse processo de comunicação? Bom, no contexto de circulação de trens, deve-se observar que em uma linha dupla se dá com um trem circulando em cada linha. Primeiro ponto. Então, por exemplo, se eu analisar uma linha dupla, eu tenho a linha principal 1, com um trem circulando no sentido, por exemplo, Planalto. Né? Então, nós estamos em Santos, sentido Planalto, seria sentido São Paulo, em uma linha. E temos na linha principal 2, um trem no sentido oposto, circulando na outra linha, né? Por exemplo, sentido Baixada. Então, isso é possível porque eu tenho uma linha dupla. Ok? Porém, na maioria das ferrovias brasileiras, a operacionalização é feita em uma linha única, singela. E essas linhas singelas, você não tem, na hipótese do slide anterior, em razão de uma quebra, de uma ocupação, seção de bloqueio, né, passar um outro trem. Então, como é que isso pode ser possível, né, em uma linha única? Bom, nós vimos que há formas de manobrar o trem em linha singela. Agora nós vamos ver em circular o trem. Em circular, nós podemos e temos, né, que construir um ramal ferroviário, né, com o comprimento útil da linha paralela em circulação. Para quê? Para que seja possível que nessa linha, nesse desvio, né, um trem fique parado enquanto o outro circula na linha principal. Ok? Para isso, né, existe aí o quê? O entendimento de que as dimensões do pátio do cruzamento devam ser, no mínimo, com o comprimento do maior trem, seja em composição de vagões e locomotivas, adicionando, além do tamanho do maior trem, mais 50 metros como margem de segurança. Ok? Não podemos esquecer que, quando se constrói um ramal ferroviário, né, os dispositivos eletrificados possibilitam o controle do comando remoto pelo CCO. Por exemplo, um aparelho de movimentação de via, aqui simbolizado aqui, para que haja o acesso do trem no ramal, no desvio, ele precisa de um aparelho de movimentação de via que pode ser manuseado com uma chave, manualmente, ou de forma remota pelo próprio CCO. Então a inversão do sentido desse trem nessa linha principal passa para o ramal e assim o trem consegue acessar por uma via a outra via e automaticamente retornar para a linha principal da mesma forma. Né? Para isso existem os marcos de ferrovia para ilustração dos limites de segurança entre circulação de trens e circulação de ramal. Ok? Bem, nós encerramos nesse módulo toda a explicação da operação ferroviária. A logística ferroviária é muito complexa, né? E existe e requer uma necessidade de aprofundamento muito grande, né, da teoria a partir de uma engenharia ferroviária apropriada. Esse curso ele foi destinado aos neófitos da ferrovia, os iniciantes, né, e que queiram, na operação portuária, entender a complexidade da operação ferroviária a fim de desenvolver uma logística sustentável para o transporte ferroviário, considerando os resultados importantes de governança corporativa, de ecoeficiência, tão em voga nos dias atuais e que requer
dos operadores ferroviários e logísticos, maior inovação no processo logístico, por meio do modo mais ecoeficiente terrestre, que é a ferrovia. Né? Nós sabemos que a indústria automotiva já segue em direção de veículos elétricos, buscando ecoeficiência, e aí está a razão de já, a partir de agora, aprendermos a utilizar modos ecoeficientes no sistema ferroviário. Né? Então, algumas locomotivas já possuem condição plena de eletrificação, de energia limpa, ou já funcionam de forma híbrida, como vimos em aulas anteriores, né, com biocombustíveis mais energia elétrica combinada. Então, o que importa dessas informações? O que importa é que nós temos que operacionalizar os modos de transporte, né, que é a principal atividade primária da logística, e a terceira atividade que mais impacta na proteção do meio ambiente, que é a atividade de transporte em ordem global, né, isso já determinado por organizações internacionais, a exemplo da ONU, o painel intergovernamental de mudanças climáticas, o IPCC, e as formas de se utilizar e operacionar a ferrovia, hoje, é um diferencial do trabalhador portuário que queira, de certa forma, gerenciar os recursos, os ativos, seja em forma de via permanente instalada nos terminais portuários ou fora destes, seja dentro da área do porto organizado ou em estações de transbordo de cargas com serviços conexos em direção ao maior porto da América Latina, que é o Porto de Santos. É uma honra muito grande passar essas informações para vocês e espero que vocês façam bom uso desse aprendizado e que possamos nos encontrar em breve para esclarecer qualquer dúvida em nosso webinar. Muito obrigado pela atenção de todos. Façam um bom aproveito das aulas.